Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020, e agora são 8h35 da noite. Não consegui fazer nada hoje durante o dia, tive alguns compromissos. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre Forex. Hoje eu recebi um e-mail que me deixou muito contente, muito feliz, sentindo que as coisas que eu mostro no canal, as coisas que eu falo no canal, do jeito mais simples possível, dentro do que eu enxergo em relação ao mercado financeiro, com base no que eu já passei, né? Porque eu não comecei nesse mercado, nem na B3 e nem no Forex ganhando, né? Todo mundo passa pelo processo de maturação, dificilmente você vai entrar nesse mercado sem ter perda. O que vai fazer a diferença é o quanto você perdeu, né? E isso a gente tem que gerenciar sempre. Não importa se você é novato, se você é iniciante, se você já tem algum tempo estudando. A primeira lição que você precisa aprender é estancar a perda e diminuir a perda, né? Porque nem sempre você vai conseguir fazer uma operação que será positiva. Então, o quanto mais você souber proteger o seu capital e limitar a sua perda, mais vivo você vai ficar nesse mercado e mais próximo da sua consistência você chegará. Isso tudo é um processo gradativo, né? Isso não acontece da noite para o dia. A gente vê aí nas redes sociais mercado financeiro sendo vendido como facilidade, né? Como se fosse fácil. Ah, você só precisa de R$ 25 para operar, ganha dinheiro com R$ 25, com apenas R$ 25. É possível? Sim, mas vai exigir de você uma série de regras que você precisa cumprir, né? Além de você ter um pouco de conhecimento do mercado, né, que é o estudo, quanto você já aprendeu sobre o mercado. Você precisa ter um plano de trade para você estipular um objetivo de ganho diário, a perda que você aceita diária, qual é o número de operações que você vai fazer para atingir o seu objetivo diário, qual será a sua estratégia para operar, qual é o seu perfil operacional. Você consegue fazer operações longas, ficar posicionado vários dias, ou você é scalper, não gosta de ficar muito tempo numa operação, quer fazer operações no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Isso tudo é perfil, precisa ser definido antes de qualquer outra coisa no mercado. Tendo tudo isso definido, aí você vai botar em prática tudo que você sabe e tudo que você planejou, tudo que faz parte do seu plano de trade. E muito mais do que tudo isso, né, além de ter paciência também, muito mais do que todo esse planejamento, esse gerenciamento de risco, você precisa ter disciplina, né? Não adianta nada você criar as regras e não seguir. Então, disciplina é tudo, tudo. Você precisa ser disciplinado, precisa seguir as regras que você mesmo criou. Porque se você prestar atenção no que você faz no dia a dia, você vai perceber que na maioria das vezes em que você perdeu no mercado, você fugiu das suas regras. Você não respeitou suas regras. Então, mais do que tudo, você precisa ser extremamente disciplinado. E aí eu recebi um e-mail hoje do Fabrício. Fabrício, um abraço para você, viu? Sucesso. Fabrício me deu o feedback de que estava quebrando cabeça na B3, naquele looping de perde, ganha, ganha, perde. E aí encontrou o meu canal e começou a dar uma olhada nos vídeos. Me viu aí colocando conteúdo sobre Forex, falando um pouco sobre Forex. E migrou para o Forex e deu para mim um feedback positivo.
de que está se sentindo muito mais seguro para fazer as operações no Forex, não precisa ficar preso naquela jornada da B3, né, das 9 às 5 da tarde, não precisa se limitar a fazer day trade com os dois únicos ativos futuros, que é o mini índice e o mini dólar, ou o índice cheio ou o dólar cheio. Pode dormir posicionado, porque a taxa que é cobrada do swap é uma taxa muito pequena. Ele consegue operar em tempos gráficos maiores, analisar melhor o gráfico, observar melhor a movimentação do par e do ativo que ele está operando. Com isso, ele consegue abrir posições aí e ficar posicionado aí 2 dias, uma semana, e tem tido operações vencedoras, tem vindo aí na sequência de ganhos, está se sentindo mais confiante, mais confortável para operar. E é por essas e outras que eu tenho orientado, instruído, indicado para que os iniciantes que querem, né, ingressar no mercado de Forex, que façam exatamente isso. Tá quebrando cabeça na B3? Tá sentindo que tá difícil, que não dá? Tem problema com o horário? Gostaria de deixar uma ordem aberta no mini índice, por exemplo, mas não tem capital para isso, porque a taxa que é cobrada para você dormir posicionado aqui no Brasil é muito alta. No mini índice, se não me engano, é mais ou menos uma margem de R$3.000 você precisa ter para dormir com um contrato aberto no mini índice. E nessa loucura que tá, né, a B3, com essa volatilidade toda, tá meio que inviável, né, a não ser para quem tem muito capital, dormir posicionado no mini índice ou no mini dólar, né? O mini dólar, se eu não me engano, ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, abriu, não lembro se ele abriu com gap ou se ele subiu 100 e poucos pontos. Uma loucura, uma loucura. Então eu tenho conversado com as pessoas que me procuram para migrar para o Forex, né? E eu já venho falando do Forex há um bom tempo, né? Muito antes dessa loucura, dessa volatilidade toda no mercado brasileiro, mesmo porque eu já estava bem desgostosa, né, com tudo que estava vendo na B3, essa manipulação que está cada vez mais evidente, operações muito robotizadas, os papa stop, né? Então já estava cansada já, né? Cansada e outra, né? É muito estressante, né? Essa volatilidade toda da B3. Mini índice, agora o mini dólar também. O mini dólar era mais comportado, agora tá uma loucura também. Então eu já vinha já numa caminhada de cansaço, de desgosto, sei lá. E eu já operava Forex nessa época, mas não tanto, né? Eu fazia uma operação aqui, outra ali, e acabei me dedicando mais ao Forex e pelo jeito eu vou dar uma cessada aí nos vídeos sobre mini índice e mini dólar e vou focar no mercado de Forex. Isso é uma ideia, tá? Eu sei que o público do meu canal, eu vejo isso pela visualização dos vídeos, tá? Que o pessoal gosta muito de B3, né? O público do meu canal é direcionado para B3. Mas aos poucos, eu estou vendo que as pessoas estão enxergando a coisa da mesma maneira que eu enxergo. Tem muitas pessoas migrando para o Forex. Algumas aí por influência dos vídeos que eu coloco no canal. Outras cansadas de perder dinheiro na B3. Então eu penso de no futuro só fazer vídeos relacionados ao Forex, tá? Mas isso é lá para frente. E eu recebo muito a seguinte pergunta, né? Eu já até fiz um post sobre isso no meu canal, se eu prefiro Forex ou B3.
Bom, há uns 3, 4 meses atrás, eu já preferia Forex, agora mais ainda. Por inúmeros motivos. Eu fiz um post falando sobre esses motivos, tá lá no meu canal, vamos ver. Ó, aqui eu tô no meu canal. Aqui nessa aba comunidade, vira e mexe, assim, não com muita frequência, mas eu posto alguma coisa aqui. De repente pode ter alguma coisa que você queira saber aqui na aba comunidade, principalmente em relação a configurações do TRID e algumas configurações de alguns indicadores que eu mostrei em algum vídeo aí, tá? Aí eu tenho uma postagem aqui, que eu acho que é de 3 meses atrás. Vamos ver. Aqui, ó. Exatamente, ó, de 3 meses atrás, onde eu falo as principais razões para escolher o mercado de Forex. Sugiro que você venha aqui no canal, entre aí na aba comunidade e dê uma lida nisso aqui, ó. Se possível, copie, cole, imprima, deixa fácil aí, para quando você ficar cansado da B3, você dá uma olhada e pesa os prós e os contras, as vantagens e desvantagens de se operar lá no mercado de Forex, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dessa operação que eu estou em aberto aqui no AUD-USD. Aqui a gente vê claramente que o AUD-USD está numa tendência de alta. Ó. Posso até traçar uma linha de tendência aqui, ó, unindo esses dois pontos. E a própria média móvel mostra para mim que é a tendência de alta, tá? Coloca uma média de 200 períodos aqui, pode ser qualquer média, tá? De 200, de 9, de 20, de 21. O que você precisa entender é que preço acima da média, essa daqui é de 200 períodos, eu penso no cenário comprador, abaixo da média eu penso no cenário vendedor. Beleza. Aqui eu tenho uma região de suporte importante e aqui eu tenho uma região de resistência importante, ó. Se eu trouxer ele para cá, ó, olha aqui, ó. Aqui atuou como resistência, aqui como suporte, aqui como resistência e aqui como resistência. Quando ele segura aqui, ó, aqui tem dois topos, né? Ó. Então tem dois, três, pela quarta vez ele segura aqui, ó. Eu faço uma venda, ó. Eu sei que a tendência principal é de alta, mas eu fiz uma venda. Por quê? Porque o preço, ó, topo, topo. Fez o quê? Topos mais baixos do que os anteriores. Eu tracei essa linha de tendência de baixa, essa short curtinha aqui. O preço, mais uma vez, segurou aqui nessa região, ó. Então, eu tenho 3 topos mais baixos, né? Ó, topo, topo mais baixo e topo mais baixo. Quando essa vela aqui, ó, esta vela aqui, tocou nessa LTB e começou a descer, eu senti que o preço rejeitou essa região, né? Os compradores rejeitaram essa região. Então, eu fiz a venda aqui, porque o meu stop estava bem curtinho, tá? Ó, deixa eu pegar o stop aqui. Meu stop ficaria um stop bem curtinho, ó. Um stop de 3 dólares e 72 centavos. Então, eu arrisquei perder 3 dólares e 72 centavos se o preço voltasse contra mim. Mas aqui eu tinha vários indícios de que o preço poderia cair. Primeiro porque ele estava aqui numa região que lá atrás atuou como suporte e aqui como resistência, ó. Tracei a LTB, linha de tendência de baixa, que foi respeitada pelo preço. E depois eu puxei essa linha de tendência de alta aqui, ó, unindo esses fundos,
E eu enxergo o que quando eu uno esses fundos? Eu enxergo um triângulo simétrico. Como se opera triângulo simétrico? Triângulo simétrico, você espera para ver para que lado ele vai romper, porque no triângulo simétrico a gente não sabe para que lado ele vai romper. E aí ele rompendo, você faz a entrada a partir da mínima ou da máxima do candle que fechou abaixo aqui, ó. Aqui abaixo seria a entrada seria aqui, ó. Se eu tivesse entrado com base na visualização da figura do triângulo simétrico, ó, esta vela. Ó, esta vela aqui, ó, fechou fora dessa linha de suporte do triângulo. Então, a entrada seria aqui, tá? No rompimento dessa mínima. Seria a entrada do triângulo simétrico. E a projeção desse triângulo simétrico se dá exatamente assim, ó. Você pega a extremidade, mede e joga a partir do rompimento. Aí você tem o alvo. Sempre cumpre os alvos, às vezes não todo. Às vezes o alvo do triângulo simétrico é só 50% dessa projeção, tá? Algumas vezes ele não cumpre toda. Mas aqui eu não fiz a entrada com base na visualização do triângulo simétrico. Eu fiz a entrada aqui. Por quê? Porque o preço deixou topo mais baixo do que o topo anterior, rejeitando essa região de resistência e respeitando a linha de tendência de baixa. Então, eu fiz a venda aqui, arriscando muito pouco do meu capital. Agora, o preço, deixa eu traçar uma linha aqui para ver se ele já veio testar a mínima anterior. Ó, ainda não tocou na mínima anterior. Ele pode vir buscar essa mínima anterior ou pode vir buscar a média móvel de 200 períodos aqui, ó. Aqui ele já está me dando 9 dólares e 34. Meu stop, que antes era stop loss, agora eu já posso trazer para o stop de proteção, ó. Por exemplo, eu posso deixar na mínima, na mínima não, desculpa, na máxima dessa vela aqui, ó. Se ele voltar tudo aqui, eu saio com 5 dólares e 94 centavos, tá? O meu alvo tá aqui, ó, no teste da média. Mas ele também pode segurar nesse fundo aqui, ó, na mínima anterior. Faltam 1 hora para essa vela fechar. Eu estou no tempo gráfico de 4 horas. Essa operação foi aberta de manhã, mais ou menos 11 horas da manhã. Eu simplesmente abri a operação e deixei o trade rolar. Coloquei alguns alarmes aqui para ir monitorando ao longo do dia, para ver se ele não ia voltar contra mim. E cada vez que o alarme soava, eu vinha, dava uma olhada e via que a operação estava favorável, então estou deixando o trade andar, tá? A ideia aqui, ó, é pegar 80 pips, que dá 16 dólares. Aí você vê que é uma operação com pouco risco, né? Aqui o stop estava de 3 dólares e 70. Se eu quisesse sair da operação agora, eu já estaria ganhando quase 3-1 do meu risco. Agora eu já não estou mais no risco. Meu stop está no stop de proteção.
Isso você consegue fazer em tempos gráficos maiores, com mais clareza, com mais segurança, sem milindre. E é também por isso que eu sempre oriento os iniciantes a fazerem operações de swing trade, fazerem suas entradas em tempos gráficos maiores, no diário, no 4 horas e até no 1 hora. 1 hora tem um pouco mais de volatilidade, é preciso ficar um pouco mais atento, mas se você quer ficar posicionado aí mais de um dia, a partir do gráfico de 4 horas, você já consegue manter uma operação longa, tá? Só precisa fazer uma boa análise. Agora são 5, né, para as 9. Daqui a pouco abre a sessão asiática. E aí a gente tem um pouco mais de volatilidade nos gráficos, tá? Os pares que têm maior movimentação durante a noite são os pares que têm o Ien, que é o JPY, né? Porque os asiáticos, né, movimentam mais esses pares. Na verdade, não são os asiáticos, porque a bolsa de Tóquio, né, a sessão asiática é durante a noite, né, é das 9 às 4 da manhã, mais ou menos. Então, tem maior movimentação os pares com IM, que é o JPY, tá? Esse AUD, o SD, também tem uma boa movimentação durante a noite. Tem uma... Deixa eu colocar um alarme aqui, ó. Vou colocar um alarme aqui, se ele voltar. E vou colocar um alarme aqui, ó, se ele romper essa mínima. Aí eu venho ver o que o preço está fazendo. Eu tenho uma outra operação aberta aqui, ó, no Euro GBP. No Euro GBP, eu entrei no diário. Entrei com um microlote de 0,01. Qual foi a lógica dessa entrada aqui na compra? Opa, cliquei demais aqui, ó. Aqui a gente vê que o mercado estava em queda. Aí ele rompe essa região e começa a subir. Olha como ele segurou aqui, ó. Olha onde ele segurou. Segurou aqui nessa região, que já era um fundo anterior aqui, ó. E aí começou a subir. Rompeu a linha de tendência de baixa e passou a subir. Segurou aqui nessa região. E se eu olho para trás, ó, olha aqui onde ele segurou. Ó. O que eu tenho aqui quando eu olho para trás, ó? Eu tenho um fundo que segurou nessa região. Aqui atuou como suporte. Aqui atuou como resistência. Tentou jogar o preço para baixo, não conseguiu. Opa. Ó. Aqui tentou jogar o preço para baixo, não conseguiu. E deu essa bela dessa pernada de alta. Aqui houve rejeição por 2 vezes, ó, nesse topo e nessas tentativas de subida aqui houve rejeição. Jogou o preço para baixo. Olha onde ele segurou. Por 1, 2, 3 vezes ele segurou nessa região, que aqui atuou como suporte e aqui atrás como resistência. Quando ele segurou aqui por mais uma vez, eu fiz a entrada na compra. Pode ver que eu nem esperei, ó. Eu nem esperei essa vela fechar. Quando ele desceu aqui, rejeitou, ó. Vou colocar bem grande para você perceber onde foi minha entrada. Tem um pontinho verde aqui, ó. Quando ele desceu aqui e rejeitou essa descida, né? Os vendedores perdendo força, deixou esse pavio, eu entrei comprada.
Entrei comprada aqui e deixei o meu stop na mínima dele. Ó, vou colocar o stop aqui para você ver quanto era o stop, ó. O stop era de 4 dólares e 17 centavos. Esse era o stop, ó. Que, aliás, ele deveria estar aqui mesmo, não tão lá embaixo, né? Ó, esse é o stop. 4 dólares e 17 centavos, o risco. E olha o ganho. 34 e 35. 4. Aqui a relação risco-retorno está de 8 para 1. Ó. Risco de perder 4 para ganhar 34. Isso no diário, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui, para a gente ter uma visão mais fechada. Ó. Aí eu tenho saída aqui, ó. Por que eu tenho saída aqui nessa região que está marcada com retângulo? Ó. Quando eu olho para trás, essa região aqui do retângulo, ó, aqui atuou como suporte, aqui 2 vezes como resistência. Então, o que pode acontecer? E aqui está bem próximo do número redondo, tá? Que é o 90 mil, 0,90 mil. Ó. O preço pode chegar aqui nessa região e sentir dificuldade em passar, aqui ser uma resistência forte. Então, a minha saída está nessa região por isso, porque eu enxergo aqui um ponto de resistência forte. Aí eu vou deixar essa operação rolar, essa operação andar aí, não sei por quantos dias. Nem sei se ela vai permanecer nessa pegada de alta aqui, ó, porque nós fazemos conjecturas, né? Especulamos o que o mercado pode fazer. Agora, se ele vai fazer mesmo o que a gente analisou, aí é outra história, tá? E aí onde entra o que eu sempre falo para todo mundo, que é mais importante do que saber ganhar é você estancar a perda, né? É você saber qual é o limite de perda que você pode ter por dia, para que isso não faça com que você quebre conta ou que você fique sem operar por um tempo. Não, você tem que planejar. Se você tem 22 dias úteis para operar, você tem que planejar em cima do capital que você tem, quanto você poderia perder, por exemplo, ao longo desses 22 dias, que não te fizesse quebrar conta e que não levasse todo o seu capital, que é o que eu digo sempre. Busque operações que te dêem no mínimo a relação risco-retorno 2 para 1, porque isso vai fazer com que você, o dia que perder, perde 1 e o dia que ganhar, ganha 2. E isso no fechamento, você vai ver que você pode errar até 50% dos seus trades, ou seja, ter 11 dias de erro que você ainda fecha o mês no positivo, isso se você seguir esse planejamento de entrar nas operações que te dê no mínimo 2 para 1, né? Porque o dia que você ganhar 2, você anula o 1 da perda, né? E isso que te dá a possibilidade de ter uma perda de até 50% dos seus trades. É isso que eu falo de planejar. De você ter um plano de trade e um gerenciamento de risco, e mais que isso, você ser extremamente disciplinado e cumprir e seguir as regras que você mesmo criou, tá? Bom, vamos dar uma olhada no AUD. Ó, o AUD tá querendo voltar, ó. Aqui vai dar 5 dólares e 94. Olha o alarme bem na hora, ó. Aí eu deixo esses alarmes quando eu estou posicionada, deixo bem alto, que se eu estiver na cozinha ou na sala, eu escuto e venho ver o que eu faço.
Ó, aqui, o que aconteceu aqui, ó? Quando ele atinge o alarme, ele automaticamente tira da tela, tá? Esse alarme tá aqui porque é o alarme de baixo. O que aconteceu aqui, ó? Ele segurou exatamente, ó, no teste do fundo anterior aqui, ó. Ele não atingiu o pavio, que seria a mínima dessa vela, mas ele atingiu o fechamento aqui dessa e a mínima dessa, ó. E aí ele deixa um pavio. Quando ele deixa esse pavio num tempo gráfico de 4 horas como esse, que é um tempo gráfico longo, eu tenho mais convicção de que os vendedores estão perdendo força. E os compradores estão entrando, ó. Eu vou deixar a minha saída aqui mesmo onde ela tá, ó, no 064, 061. Se subir, pegou. Eu saio da operação com quase 6 dólares. Deixa eu colocar 6 ali, vamos arredondar, né? Ó, 6 dólares. O objetivo eram 16, mas 6 dólares aí tá no caminho, tá? Eu não posso esquecer também que a tendência principal do AUD USD é de alta, né? Quando eu fiz a venda aqui, eu sei que eu tô contra a tendência. E aqui, exatamente onde ele parou, ele está testando o mínimo anterior e aqui, ó, eu tenho vários topos anteriores. Então, ele pode parar aqui, segurar aqui mesmo e começar a subir, ó. Ó. Olha aqui, ó. Aqui atuou como resistência e aqui como suporte. É natural que aqui ele segure mais uma vez como suporte, tá? Ó, já abriu o mercado de Tóquio e de Sydney, que abre às 9 horas, agora são 9h08. Bom, vou deixar essa operação rolando aí. Pega aqui ou pega aqui, tá tudo certo, tudo dentro do plano de trade e do gerenciamento de risco. Deixa eu colocar um alarme aqui. Se ele pegar aqui, vai pegar já, ó. Vou colocar o alarme aqui, ó, um pouquinho acima da minha saída. Se ele pegar ali, eu vou saber que estopou. Com 6 dólares. O euro GBP está seguindo. A vela de hoje, ó, já abriu subindo. Faltam 20 horas para a vela fechar. Essa vela já tem 4 horas aberta e ela está subindo. Aqui eu coloquei um alarme também. Se ele tocar nessa região aqui, eu venho ver o que ele está fazendo. E aqui, ó, como eu vou desligar o computador agora, eu vou dormir. Não vou dormir agora, né? Eu vou assistir alguma coisa. Conversar, né? O bem. Eu vou colocar o meu stop no 0 a 0, tá? Deixa eu ver. Vou colocar o meu stop aqui no 0 a 0, ó. Um pouquinho acima do 0 a 0. Pegar pelo menos $1 para pagar o spread. Ó, tá antes da abertura dessa vela. Porque se durante a noite ele voltar, se ele volta, existe uma grande probabilidade dele vir tentar fazer nova mínima. Então, eu prefiro sair aqui com $1, que eu pago pelo menos o spread dessa operação, do que deixar meu stop aqui no 4 dólares de perda, porque também não faz sentido. Se ele volta, ele vai tentar romper mínima. Então, não faz sentido eu deixar o stop no loss. E é por isso que eu levei o stop para o stop de proteção, tá? E aí eu vou deixar a operação rolando aí durante a noite, beleza?
E o AUD? O AUD tá na iminência de estopar, mas não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode bater aqui, ó, testar 50% dessa vela, ó. Ele pode testar 50%. Mas 50% dessa vela tá aqui, ó. Ixi, não consegui colocar. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 50% dessa vela. Ele pode testar e voltar. Mas como o tempo gráfico é alto, né? É o de 4 horas, eu sinto que a partir daqui ele vai subir, né? Aqui essa sombra já é rejeição dessa região aqui de suporte, perda da força vendedora, então eu acredito que daqui ele suba. E aí subindo, ele vai tentar fazer novas máximas, né? Vai tentar romper aqui, vai tentar romper aqui e vai tentar romper aqui. Lembrando que a tendência principal do USD é de alta, né? Então a probabilidade dele começar a subir a partir daqui é bem alta. E aí se ele fecha deixando o martelinho aqui, ó, aí é uma boa entrada na compra. Pelo menos no gráfico de 4 horas, tá? Mas isso não é recomendação de entrada, tá? Eu tô fazendo uma análise de acordo com o que eu enxergo, não é recomendação nem de compra e nem de venda, beleza? Eu faço as conjecturas aqui, analiso o que eu estou enxergando, mas isso não é recomendação nem de compra nem de venda, beleza? Ó, vai estopar. Alarmou, mas não estopou. Olha lá, estopou. 6 dólares. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que esse bate-papo aqui que eu tive com você te ajude de alguma maneira, que essa leitura que foi feita aqui em tempos gráficos maiores te dê uma luz, te ajude a enxergar o mercado em tempos gráficos maiores, te ajude a ver probabilidade de maior ganho fazendo swing trade, enfim. A ideia aqui é que esse vídeo te ajude, tá? Te auxilie da melhor maneira possível. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo te auxilie de alguma maneira. Se ele te auxiliou, se ele foi útil para você, dê um like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.